Bia. Quer ler de novo? Quer que eu leia? Lê de novo, para você se sintonizar. Do ponto de vista espírita, a espiritualidade é parte essencial do ser, atravessando o corpo e a mente e conectando o indivíduo a planos sutis e dimensões superiores. Essa dimensão espiritual influencia e é influenciada pelo espaço vital, ampliando nossa compreensão do ambiente. Assim como o casco externo pode entrar no campo de consciência, os elementos espirituais, que são as vibrações, influências de espíritos, pensamentos e emoções, também podem penetrar e transformar o espaço vital. Nossa sintonia com essas forças determina o impacto que terão sobre o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Quer comentar? Continua? Pode ser, eu posso ler por você. O espaço da vida, portanto, é um campo integrado onde o corpo, a mente e o espírito se entrelaçam. O ambiente que percebemos inclui tanto o mundo físico, que são os objetos, o espaço onde estamos, quanto o ambiente social, que são relações, cultura, emoções, e o ambiente espiritual, que são vibrações, as influências espirituais, nossos próprios pensamentos e sentimentos mais profundos. Nossa evolução espiritual está ligada à qualidade desse espaço que cultivamos. Uma mente serena, alimentada pela fé, pela oração e pela caridade, cria um ambiente vital harmonioso, capaz de atrair boas influências e afastar as negativas. Você quer dar uma repetida naquilo que você falou aquela hora da sua visão, que você deu aquela hora, de novo? É que a gente primeiro nasce para o mundo e a gente vai criando a nossa consciência a partir da nossa relação com o social, com o mundo. E a partir dessa vivência, a gente vai criando a nossa subjetividade, que são nossos pensamentos, nossa consciência em si. Então, primeiro tem um nome para isso, mas eu esqueci o termo, que é o primeiro, essa relação com o social, depois inter e intra-psíquico, uma coisa assim. E é isso. Uhum. Mas assim, já nascemos também que a gente não vai só adquirindo, já nascemos com alguma essência, não é? Com a genética. Com a genética, né? Das informações genéticas. E daí sim vai, depois de adquirir, vai adquirindo mais. É a integração, né, que ele fala, né? Da questão da conexão, né? Entender o espaço da vida é compreender que nossa realidade não se limita ao que vemos e tocamos, mas envolve múltiplas dimensões que estão em constante diálogo. Ao cuidarmos do nosso espaço vital, mental, emocional ou espiritual, promovemos saúde, equilíbrio e progresso em nossa jornada evolutiva. Algum comentário? A saúde, por exemplo, conforme assim você vai trabalhando mais com a sua energia, né? E até mesmo no ambiente que você frequenta, uma energia boa, afeta assim na saúde, porque ela, não sei, é como se essa vibração toda entrasse no corpo e não deixasse ficar doente, ou até mesmo há curas, né, de doenças. Diferente de quando você está numa energia mais baixa, tudo vem, tudo junto, tudo dá errado, a sua saúde, tudo, até você fica mais doente ainda. Você pode voltar? Vamos. Quando ele fala do... Agora eu me perdi. Vou ler para você. Entender o espaço da vida é compreender que nossa realidade não se limita ao que vemos e tocamos. Também entra nesse não se limita ao que vemos e tocamos. A gente pode também trazer, tipo, um pouco de como a cultura também influencia isso, né? Porque eu digo, tipo, arte, como a gente já fala nas aulas, que você traz como a sintonia das músicas, né? Como que fala? Hertz? O hertz de uma música, por exemplo, assim, ela tem uma frequência em hertz baixa. São essas músicas com palavrões, com isso, aquilo. Só que não é só palavrão. Também tem aquelas que até induz uma pessoa a sofrer mais, que diz, eu terminei com amor e eu vou me matar por isso, na música mesmo. Então isso já é uma frequência baixa.
E é onde até a pessoa que já está passando por uma situação igual vai começar a entrar nessa vibração. E até mesmo pode fazer algo semelhante com o que a música está dizendo, né? E daí, quanto mais o hertz elevado, mais a vibração sua eleva. Como também tem as cores, né? Cores, música. Que a arte em si, né? Isso pode entrar em tudo que a gente... Não se limita só ao que a gente toca, mas o que a gente vê também, né? Sim. Que a arte, mas ela é da música, a arte de tocar também, né? Fazer arte. A nossa vibração também ela aumenta muito, até mesmo de você observar uma natureza, abraçar uma árvore. Então, assim, tem muitas coisas, muitas formas de você aumentar a sua vibração. Quer que eu leia? Pode ler. Ai, eu tô com um trem esses dias com letra pequena. Allan Kardec, tá? Nos ensinou que o espírito é o principal agente da própria evolução. Vou falar um pouquinho de novo, B. Allan Kardec nos ensinou que o espírito é o principal agente da própria evolução. A depender daquilo com que sintonizamos, do ambiente que cultivamos, seja físico, emocional ou espiritual, estaremos abrindo ou fechando portas para influências benéficas ou prejudiciais. Um pensamento pessimista constante pode se tornar um campo psicológico fértil para a influência de irmãos desencarnados em desequilíbrio. O ambiente harmonioso, com oração, música edificante, palavras de afeto, cria uma exposição espiritual favorável ao equilíbrio do corpo e da alma. Foi mais ou menos que você já estava falando antes. Não podemos controlar tudo o que está no ambiente ao nosso redor, mas podemos escolher o que deixamos entrar em nossa consciência e principalmente o que cultivamos em nosso coração. Isso é legal. Né? As nossas escolhas para a consciência. Isso é bem legal. Até mesmo, porque se você eleva a sua vibração e ela está alta, nada que estiver abaixo te toca. É o seu ambiente, né? Nada vai te afetar. Mas, tipo, se você mesmo tem as suas próprias inseguranças, você mesmo se afeta, né? Sim. Mas como que sai disso, dessa vibração? Por isso que quando ele fala ali no começo, dessa interação sua com esse ambiente todo, entendeu? Se você aprende, você pode levar para o lado positivo ou negativo essa interação. Porque conforme... É uma escolha sua. Porque muitas vezes tem pessoas que é criada em ambientes super violentos, super agressivos, e não são pessoas agressivas. Eu posso citar eu como exemplo, né? Que tive uma infância difícil, não foi fácil, mas só que eu tenho só agradecer essa infância que eu tive, que me tornou uma pessoa mais forte. Então, assim, você vê uma coisa ruim como ter uma visão dela diferente do problema que qualquer um teria com uma visão de ser ruim. Eu já achei algo que eu tirei de proveito. E isso que eu me agarrei, é isso que eu levo até hoje. É uma escolha. Me fez ser uma pessoa diferente, mais forte, mais, sabe? Então, assim, você escolhe ver o problema, né, de uma forma diferente. E também, para aumentar as energias, como eu vou sair desse problema? Uma, você enxergar o problema de uma forma diferente. Outra, é você utilizar de várias formas para te ajudar, porque se você já tem ciência de que a música pode te elevar, então você pode meditar em oração, quer dizer, você já tem esses conhecimentos, você pode fazer isso por você, não precisa de ninguém que faça para você, é só você. Acho que o primeiro ponto é a tomada de consciência, né? Isso, a tomada de consciência. Daquele problema ou daquela coisa que está te incomodando, e depois pensar a partir disso o que eu posso fazer. Isso. Jesus nos ensinou: o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Isso é profundamente verdadeiro quando pensamos em como o campo vibratório que emanamos atrai ou repele energias e companhias espirituais. Se quisermos mudar o mundo e a nossa saúde e a nossa vida,
Comecemos por mudar nosso espaço vital, nossas escolhas mentais, emocionais e espirituais. Já que a gente estava falando. A gente sempre se adianta na conversa, né? É incrível isso, né? E que ficou com você, aí você vai passando e passando por aqui. Ah, tá bom. Realmente. Tá em sequência aí. A teoria de campo nos mostra que o comportamento não é isolado nem fruto de apenas um fator. É o resultado. Então, o que a gente está trazendo? A gente está batendo esse bate-papo, esse diálogo, justamente para mostrar que é uma teoria de campo. O campo é tudo aquilo que a gente está em volta dele. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai atender um consulente na apometria de campo, você não vai trazer, na hora que desdobra o paciente, só uma parte dele. Você vai olhar ele como um todo o campo dele. Então a gente traz ali a historicidade dele, os traumas dele, a personalidade dele, o inconsciente coletivo dele. Então a gente traz a teoria de campo da apometria que a gente está trabalhando é nesse sentido. Por isso que eu trouxe esse psicólogo, porque ele tem quase um linear parecido com o que a gente trabalha. Pode falar. Quem é mesmo o nome dos psicólogos? Eu curte. Ele então, isso que minha mãe falou é o resultado de interações complexas e imutáveis entre o sujeito e o campo em que ele está inserido. Compreender isso é essencial tanto para a prática clínica quanto para refletirmos sobre nossas próprias ações e reações no cotidiano. Ficou claro? Querem comentar mais alguma coisa? Aí, ela tá aí, Bia? Sim, aqui ela colocou um exemplo. Um exemplo, tá? Pra gente poder se colocar. Eu até sei se o exemplo fui eu, né, mãe? Não! Pode falar. Uma estudante universitária vai apresentar um trabalho na frente da turma. A estudante traz consigo histórico de timidez desde a infância, medo de julgamento por experiências anteriores de críticas em público, desejo de se destacar academicamente, pressão interna, insegurança com a própria aparência, preparou bem o conteúdo, mas sente que nunca é bom o suficiente. O ambiente, que é o campo, inclui colegas assistindo, que são alguns amigos, outros desconhecidos, professor que é muito exigente e pouco afetuoso, a sala cheia, calor, e os slides projetados no telão. Alguém cochicha no fundo da sala durante a apresentação. Então, o que ele traz aqui? Que essa estudante, quando ela vai lá apresentar o trabalho dela, ela não está indo só como aquele momento, ela traz toda uma vivência dela. Que é a mesma coisa que a gente faz aqui na apometria. A gente vai trazendo a história do paciente e tudo. Então, achei legal esse exemplo, porque vai dar para a gente fazer o paralelo da apometria. Interessante, né? Quer dizer, se você traz tudo isso como até mesmo uma estudante tímida, leva na hora da apresentação. É onde traz na apometria todos esses problemas. Pode continuar, Bia. Apesar de tudo estar objetivamente ok, a forma como ela percebe o meio altera a experiência. Calma aqui. Os cochichos são percebidos como críticas, a expressão neutra do professor é interpretada como desaprovação, o calor da sala aumenta o desconforto e o nervosismo. A presença de amigos pode ser um vetor positivo, que é o apoio, mas também aumentar a pressão para não errar, que é o vetor ambíguo. Você deu para entender o exemplo? Que quando ela foi fazer a apresentação desse trabalho, ela foi com tudo isso, né? Com todos os traumas dela, com as... Numa mente ansiosa, tudo parece demais, né? Naquele momento. E às vezes até o professor só está desatento, ele não está te... Ou é só a cara dele normal. É a cara dele normal. Nossa, isso aí é muito importante para os jovens, hein? Esse assunto aqui. Sim, parar pra pensar, claro, por mais que minha cabeça está dizendo isso, não é isso, apenas... Você teve uma visão do campo pelas suas dores, pelos seus traumas.
repente até essa observação de campo assim da pessoa, tudo totalmente negativo, por ter já trazido algo de trauma, é ruim porque até a apresentação não vai sair boa. Né? Num trabalho, por exemplo, escolar. Eu vou citar um exemplo meu. Onde realmente dá tudo errado. Vou citar um exemplo meu na faculdade, né? Eu tinha uma professora muito exigente. Exigente não, né? Mas é que ela, na hora da apresentação, a apresentação dela era em sorteio, né? Ela sorteava 3 pessoas do grupo para apresentar e era ali na hora. Aí, todas as vezes eu fui sorteada, né? Na primeira apresentação, eu fiquei totalmente nervosa, eu não consegui apresentar nada. Aí, nas próximas, eu já consegui fazer alguma coisa. E ela sempre comentava, ela sempre ressaltava que qual era interessante ver a nossa melhora enquanto grupo, enquanto apresentação. Lindo. Só que na hora ali, na minha percepção, aquilo foi horrível, faltou coisa, ou eu não consegui naquele momento. Mas não, a professora sempre ressaltava, ela fazia questão de fazer esse elogio, porque ela sabia que a gente se cobrava bastante pelas apresentações. E você não foi melhorando a cada apresentação? Sim, porque a gente vai Porque a percepção do seu campo foi mudando. Dessensibilizando, na psicologia tem um termo, dessensibilizar. Quanto mais a gente tem essa experiência, mais a gente sensibiliza por aquilo, né? Você sabe que, de repente, com esses traumas infantis e da infância, né? Com essas coisas todas assim, você até sabe o conteúdo que você vai. Você nem precisava estudar. Se você sabe o conteúdo, você nem precisa estudar ou ficar decorando, tá? Você entendeu o conteúdo. Então, você chega lá falando a respeito. Você comenta e fala do que você está entendendo. Você tem domínio pela coisa, né? Então, assim, você não precisa estudar. Simplesmente você vai lá falar o que você entendeu. Então, assim, acaba que você, sabendo tudo isso, mas pelo nervosismo e seus traumas anteriores, você não faz nada. Você trava, você não fala nada. E você sabe. A Andressa, ela faz isso. Ela entende o assunto. Ela não decora. Tanto que ela vai lá e fala o que ela entendeu. É assim que tem que ser. No trabalho com essa professora tem que ser assim, porque era sorteio, a gente não sabia que qual parte, se ia apresentar e qual parte ia apresentar. É o que você entendeu. Então a gente ia ter. E não tem medo de errar, porque se você falou alguma coisa, a professora está ali para corrigir. Não é? Então, no primeiro exemplo está falando isso, né? Aí o segundo exemplo já vai falar sobre ao contrário. Deixa eu ler. Mas outro aluno pode viver a mesma situação de forma oposta. Para ele, apresentar é estimulante. Ele gosta de ser o centro das atenções e vê o professor como um desafio motivador. Portanto, o mesmo meio físico gera campos diferentes para pessoas diferentes, pois cada uma percebe e reage conforme sua história e estrutura interna. Entendeu? Já foi dito tudo, né? E aqui, então, fala um pouquinho, quando ele está falando isso aqui também, que como a gente não pode, por exemplo, a cada paciente, a gente às vezes deve ver a mesma história e cada um reage de uma forma, né? E também até mesmo, trauma. mas também pode acontecer também do momento não ser bom para a pessoa também, mesmo ela sendo uma pessoa que não tenha tantos traumas e sabe lidar com eles. Mas chega num momento, aquele dia, não tô legal. Isso vai muito assim do ambiente, de como você está. Então, isso que ele está falando o tempo todo, que nós interagimos com tudo isso, né? Não somos só um ser... Dentro da psicologia tem uma abordagem que fala que a gente interage com o mundo tanto quanto o mundo interage com a gente, com o meio ambiente. Pode continuar. Comportamento da estudante, que é o nervosismo, a dificuldade ao apresentar, não pode ser entendido apenas olhando para ela individualmente, nem só para o ambiente. É preciso olhar para o campo total, ou seja, comportamento, que é igual a F, que é pessoa, meio então, ele está falando do comportamento, quer dizer que a gente não olhar para o estudante naquele momento como se fosse um problema só individual, da forma como ela foi inserida, né? Ela foi trazendo isso para a história dela. Sim. Ela foi vivenciando. No seu caso mesmo, você pode até começar contando a história do trauma, que você teve o trauma quando você estava na 4ª série com a professora de apresentação de trabalho. Nem sei se era Era a 4ª série. Quinto ano. Era o 5º ano, né?
Então, o trauma dela não começou, não é na faculdade que ela teve o problema, ela teve quando ela estava na 4ª série, que a professora você não conseguiu apresentar o trabalho, né? Não, é que ela era meio bruxa. Aí é que ela era meio. Ela gritava com todos os alunos que eram mais tímidos, ela não tinha paciência. E aí qualquer coisa eu falo, tipo, até pra ler, como eu tô fazendo aqui agora, se eu não falasse baixo, ela gritava comigo. Então, você viveu uma experiência na sua vida que levou você a esse trauma na universidade. Será que ela gritava mesmo ou será que você estava muito sensível? Não. Eu era uma criança, né? Criança ela era criança, ela tinha 10 anos, 9 anos. Sim. E ela, tipo, realmente, até hoje ela é assim, mas deve agressiva? ser a gente pode parar pra pensar também que ela tem os motivos dela por todo o campo dela. Pelo espaço vital dela, porque eu acho que ela pirava. Ela não fez só com a Bia, ela fez com outros alunos. Eu tinha uma professora que jogava o apagador, ela mirava e levava. Naquele tempo não tinha esse negócio, né, de conselho tutelar, que vai, né, dar prisão, isso, aquilo, né? Era voava. Então nós fomos criados assim, da forma bem dura, né? Eu me lembro de uma professora, na minha época, da régua. Parece que ela pegou a régua e na minha mão, ó. Eu lembro direitinho. Eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. Então, a geração mais, assim, rústica, né? Então, era difícil também uma professora derrubar a gente, não é? Cá entre nós. No campo total. O campo total é a totalidade da situação vivida pelo sujeito, em um dado momento, incluindo tudo que está dentro da pessoa, que é a história, os afetos, as crenças, necessidades e conflitos, tudo que está fora dela no ambiente percebido, que são as pessoas, os objetos, as relações, clima, os ruídos, e principalmente a forma como ela organiza e dá sentido a tudo isso naquele instante. Em outras palavras, o campo total é a situação como é vivida e sentida, não só como é observável objetivamente. Por isso que quando a gente está na prática da apometria, esse campo total é muito importante ser visto. Porque, na verdade, quando a gente está ali, vamos supor, eu sou a coordenadora, tá vocês em volta. Só que cada um de vocês estão tendo acesso a um campo dessa pessoa, não o campo total. Então, quando a gente está ali, que vocês passam a informação para mim, que no caso estou coordenando, eu consigo, através de cada um de vocês, acessar o campo total da pessoa. Então, por exemplo, assim, você pode estar acessando o corpo etérico, a Bia pode estar acessando o corpo astral, o Leandro pode estar acessando o mental. Então, cada um está acessando uma informação daquela consulente. E o coordenador, que sou eu, estou fazendo essa mediação e organizando o campo total dessa paciente. Então, por isso que é muito importante não deixar de falar o que vê. Porque você está vendo um campo, ela está vendo... Você está vendo um corpo, ela está vendo um corpo astral, ou está vendo... Então, eu vou conseguir, com tudo que vocês estão me falando, ir para o total do paciente. Então, nada por exemplo, tudo que aparece dentro de um campo tem que ser falado porque faz parte daquele todo. Por isso a importância do todo, entendeu? Entendeu? Tranquilo? Apresentação na sala de aula com campo total. Vamos ver... Você tem necessidade, Bia? O que é? Porque isso aqui é a história da estudante ainda. Vai falar? Ah, vamos então. Vamos ver o que entra dentro do campo total dela, né? Que é o interno, que é a história que ela sofreu bullying na escola por gaguejar. A emoção é medo, vergonha e insegurança. Ela tem uma expectativa de precisar se sair bem para manter a bolsa. Achei muito legal esse exemplo, você viu? Então, quer dizer, ela já foi apresentar um trabalho na pressão que ela tinha que manter a bolsa dela. Então, internamente, é difícil. É difícil, sim. Uhum. É muito difícil, né? É fácil isso. Isso não é fácil. Só que o professor não está analisando isso. O professor está analisando lá estudante como faz parte do curso.
mas também o ser ali, a estudante, ela já levou um monte de trauma junto, né? Mas isso que eu tô E falando. daí já piorou o trauma, mas tá colocando mais. essa nota vai influenciar na nota final, que ela, no final, a nota total vai... Até mesmo por falta da maturidade, não sabe lidar com essa... Vamos tornar esse problema uma coisa leve, boa, leve, né? Não tem maturidade para isso. Isso é verdade. Se eu errar, todos vão rir de mim. Necessidade de ser aceita e reconhecida. É quando ela fala aquela parte dos amigos, né? Então, tudo isso está falando o quê? Que nós temos o nosso interno, que a gente leva, né? Junto com o que nós estamos interagindo, que é o externo. E na apometria não muda nada disso aqui, gente. A gente vai estar abrindo o consulente, a ficha dele, e ali a gente está analisando o interno dele, com tudo com as vivências que ele vem trazendo, né? As experiências que ele tem. Deixa eu voltar um pouquinho só. Porque assim, uma conversa boa para os jovens isso, sabe? Que eles têm muita dificuldade, né? Nós já passamos por isso e já conseguimos resolver, né? Por parte, nem tudo, né? Então, assim, é bom, de repente, passar isso, porque assim, eu lembro que na minha infância ocorreu vários, assim, atritos de professora, né? Porque você falou, a professora gritou comigo, né? Ou você talvez estava muito sensível, ou não, a professora realmente é ruim, né? Era péssima, né? Mas assim, por exemplo, assim, a professora de repente não estava usando uma técnica, que eu vi uma professora fazer isso uma vez, de uma menina que não queria escrever, porque não queria ter trocado de professora. Ela passou de uma série para outra, não queria trocar de professora. Daí o que aconteceu? Não queria escrever. E ficou a semana, outra semana, sem escrever, sem fazer nada, e a professora tentando só no amorzinho. Vamos, minha querida, você tem que fazer, esquece da outra tia era da outro ano, coisa e tal, né? Então, o que ela fez? Ela usou eu acho que a psicologia, assim, mais assim, agressiva. Pegou assim no braço e falou, você tem que acordar, guria. Você não é, sabe, você tem que perceber que você não é mais aquela menininha, aquela criancinha que você estava lá atrás, que era professorinha, que só era uma. Agora você tem várias professoras. Foi isso que fez acordar. Você entendeu? Então, quer dizer, será que até que ponto uma coisa assim mais assim, dura, uma professora mais dura não é bom? Mas aí que tá, é isso que ele está falando aqui. Por exemplo, para um aluno, ele está trazendo o exemplo da aluna, da primeira aluna, e depois o segundo, que já é o contrário, que ele é todo cheio de autoestima e vai, São entendeu? experiências particulares, né? Cada um traz de uma maneira. Cada um traz a sua bagagem interna. Mas só que, por exemplo, assim, no sentido assim, será que até que ponto a professora ser enérgica é ruim? Mas ali no, depende de como ela também conduz tudo isso. Mas aqui nesse caso ele está falando do campo, mas em relação ao como a pessoa interage com esse campo. Então ela vai agir de acordo com a experiência que ela traz interna. Entendeu? Não está assim analisando o professor em si. Não, é que, como disse, né, a pessoa ficou com trauma porque o professor acabou criando um trauma por ser enérgico. Mas isso acontece sim. Não, acontece sim. Mas eu digo, até que ponto, de repente, se souber administrar isso... Não só o professor também, né? Mas, tipo, por exemplo, até quando... nos pais mesmo, por mínima coisa, mesmo que não queira gerar um trauma no filho, acaba gerando. Você não sabe, mesmo que sejam os melhores pais do mundo e tal, cada pessoa vai interpretar da sua maneira, do seu subjetivo. Do seu subjetivo, é isso que eu ia falar. Porque esse psicólogo está falando mais de como cada um vai interagir dentro dessa subjetividade, né? Do que ela vivenciou. Então, uma criança ficou traumatizada, a outra se libertou. Então, é o que ela recebeu. Não, o que ela soube lidar. O que ela soube lidar. Pra ela naquele momento, cada pessoa tem o seu. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, assim, passar por uma experiência,
Você vai lidar, vamos dar um exemplo, você passou por uma experiência, você gritou, o outro pode ir ali passar pela mesma experiência e... Entendeu? Então vai muito da como ele lidou com aquele campo de informação naquele momento. Eu creio assim, a criança talvez lidou da forma assim, poxa, é verdade isso tudo que ela está falando, mas ela teve que ser enérgica para fazer isso, para quebrar isso, essa barreira dessa criança. Entendeu? Então, mas nesse caso dessa criança, deu para entender que ela estava fazendo como se fosse uma birra, né? Não, era machucada porque queria outra professora. Não é birra. Não foi uma birra. Não foi, não. Tem criança que traumatiza com a passagem de séries. Só tem uma tiazinha, de repente tem 5, 10 matérias. Sim, até porque essa vivência assim, de mudar de anos vai a cada vez dificultando mais para a criança, né? A gente pode até ver, por exemplo, no nono ano, que aí passa por... No nono ano já está cheio de professor, né? Já. Ou no nono para o primeiro, que aí primeiro ano já é o ensino médio. Então tem outros tipos de professores. Então é uma mudança significativa para o mundo daquela criança, né? Cada criança vai interpretar de um jeito. Sim. Então, tanto no caso desse que você trouxe, como o da Bia, é trauma. Não, é trauma, mas que uma pessoa ser enérgica acabou curando um trauma de uma pessoa, de uma criança. Já da outra não, criou mais trauma. Criou mais trauma. Isso, então é a forma da professora passar. E criou passar. Mesmo, tipo assim... É uma forma da professora passar. A forma como eu lidava com a Bia, eu achava que ela não estava com aquele trauma todo. Mas quando eu fui percebendo que era um trauma de verdade, aí eu parti para tratamentos. Aí eu comecei a fazer a parte de acolhimentos. Entendeu? Então é uma coisa assim que, por exemplo, vai da pessoa mesmo, né, Bia? Da interação com a situação mesmo. Só deixa eu ler esse último ali, que ele tem, tipo, o resultado. Não, pode mudar. Pode mudar? Esse também, porque fala do campo externo, né? Ele fala aqui que tinha colegas mexendo no celular, o professor tá observando atentadamente com cara séria a luz forte do projetor e alguém ri no fundo, né? Só que a amiga sorri e faz sinal positivo. Esse é o meio externo que a pessoa ali, o exemplo, tá observando. E aí o outro pode trocar aí, né? Então ela percebe tudo de forma mais ameaçadora, que é filtrada pela lente da sua experiência, que é o sorriso daquela amiga não compensa o medo da rejeição e o professor está julgando mesmo que não esteja. Então a risada no fundo é interpretada como zombaria. Ou seja, o resultado disso tudo é que o campo total é vivido como hostil, inseguro, ameaçador, mesmo que objetivamente não haja hostilidade. Então, portanto, a experiência subjetiva constitui o campo real para aquela pessoa. É o que você acabou de falar, né? Da questão da interação, né, Bia? Agora vamos falar um pouquinho da apometria. A apometria é uma... Mas deixa eu tentar passar, Bia. Por que a gente trouxe todos esses casos assim? Para dizer que o tempo todo a gente não... a gente tem mania, né? Vai para casas espíritas e fala assim, agora eu vou tratar coisas espirituais. Não, agora eu vou tratar coisas emocionais. Não, gente, a gente é um total. A gente é um campo total. Então, não é porque posso estar na casa espírita, posso estar na minha casa. A gente vai estar trabalhando com esse campo como tudo, a parte que a gente está, como fala? Interagindo externamente, internamente. Então, a gente não é um ser separado, um ser que podemos estar... como que eu vou explicar, Bia? Na psicologia a gente fala que a gente é um ser biopsicossocial. Bio? Bio, de biológico, psico, psicológico, social. Biopsicossocial. Então, a apometria é uma prática espiritualista desenvolvida no Brasil que busca unir espiritualidade e ciência, com inspiração em conceitos da física quântica. José Lacerda Azevedo, médico e pesquisador, e foi um dos principais estimadores dessa prática. Só para dar uma relembrada. Eu acho que tem uma parte, Bia, que ele vai falar um pouquinho do... Vai passar isso? Peraí, deixa eu ver. Acho que é aqui. Que ele vai falar da apometria com campo total. Procurei.
Pode ler? Pode. Apometria, campo total. Quando estamos atendendo na prática, nossa interpretação do campo do consulente é total, que são as histórias, os traumas, o meio ambiente. Desdobramos os corpos, que são as emoções do consulente, as personalidades, que é o que Ele se comporta. Então, o campo total é uma história entre a realidade percebida mais a história pessoal. Ficou claro? Ficou claro? Então, na apometria do campo total, a gente vai ter a história pessoal da pessoa, as emoções presentes, as necessidades, o ambiente físico que ele vive, as relações que ele vive, a percepção do meio, o campo total. Todas essas experiências vividas, interna e externa, ao mesmo tempo. Tranquilo? Querem comentar? Ponto de conexão entre o psicólogo, tá? E a apometria. Para ler, quer ler, Bia? Para Levi, o comportamento surge de um campo psicológico dinâmico. Para a apometria, o comportamento pode ser afetado por campos energéticos, que são as presenças, as memórias de vidas passadas, obsessões, fragmentações. Ambos os modelos consideram o ser humano como um sistema em interação com forças internas e externas que ou são visíveis ou invisíveis. Tá bem claro, tá bem? Então, Para Levi, o que importa é como o indivíduo percebe o ambiente. Para a apometria, a percepção pode ser influenciada por consciências sutis, traumas de outras vidas ou obsessões espirituais. Em ambos, a realidade percebida molda o comportamento. Então, tanto na apometria, o que a gente justamente está fazendo é trabalhando, a partir do momento que você ajuda a pessoa a desprogramar o trauma dela, aquela história vivenciada dela, você acaba fazendo oportunidade para que ela consiga mudar o comportamento dela, né? A maneira dela vivenciar, seguir para frente. Então, tem algum exemplo que vocês lembram, Grazi e Bia? Exemplo assim de algum Que a gente entendeu? trabalho? Eu vou falar de um que eu escutei foi na sexta-feira passada que eu encontrei uma consulente que eu não conhecia, né? E você ainda está fazendo apometria, porque ela sabia que eu fazia lá no EMA. Eu falei assim, estou com a Vanusa. Vanusa! Eu fiz tratamento com ela na chácara. E ela disse, você acredita que eu dou graças a Deus àquela mulher, porque eu fiz apometria com ela, eu era alcoólatra. Olha! E após dela abrir campos da minha infância, abrir traumas meus, que eu acho que é por aí que eu entrei no alcoolismo, por conta desses traumas de infância, que depois daquilo comecei a não querer mais beber. Olha, que E legal. hoje eu estou curada. Que legal. E ela deu, eu vi a Vanusa, ela agradeceu Depoimento, você, tá? né? Foi Legal. um depoimento que eu peguei na sexta-feira Olha, passada. que legal, muito legal. Até inclusive eu falei do seu endereço, né? Se ela quisesse, Aham. ela vai entrar. Muito legal, Grazi, é isso mesmo. Então, por exemplo, assim, ela estava como você contou, ela estava numa vivência, Ela né? é alcoólatra. Alcoólatra. Gente, olha, da infância dela, quer dizer. Ela disse que você abriu o campo, né? Da infância. Muito E daí legal. onde foi visto, As pessoas né? lembram, né, gente? Eu não lembro, mas as Você não pessoas mas foi lembram. na chácara. É. Ela falou isso. Foi na chácara. Foi na chácara. Eu não lembro de ter tratado ela. Legal, cara. Bia, quer continuar? Levin diz que é o estado presente, não o passado, que determina o comportamento. A apometria atua no presente, desatando nós energéticos e libertando consciências doentes que afetam o agora. A teoria de campo de Levin oferece uma base científica para entender o comportamento como resultado de múltiplas influências coexistentes no presente. A apometria amplia essa visão a incluir campos energéticos e espirituais, mostrando que o campo psicológico pode estar impregnado de fragmentos de personalidade, energias externas e influências de corpos sutis. A
teoria de campo nos convida a olhar o indivíduo como parte de um campo de forças dinâmicas, onde todas essas camadas ou corpos podem ser vistas como dimensões que interagem entre si, afetando o comportamento, a percepção e o espaço da vida de cada um. Propõe que o ser humano não é composto apenas do corpo físico, mas também de outros corpos sutis que se interpenetram e coexistem em diferentes níveis de vibração ou consciência. Quer que eu ligue aqui agora? Esses corpos sutis, eles seriam os 7 corpos? Sim. Mas daí, por que diz assim, de outras vivências? Existe um dos corpos que é de outras? Fala-se que a gente não perde a memória das coisas, de outras vivências nossas. Entendeu? A gente não perde. A historicidade de outras vidas a gente não perde. Tanto é que, se eu não me engano, é o corpo astral que eu acho que fica gravado questões de vidas passadas. É um dos 7 corpos, né? Um deles não, pega... corpo físico, corpo etérico, corpo astral, mental, átmico, búdico. Não vai dar pra gente falar tudo isso hoje, não. A gente vai ter que ficar... Mas eu vou tentar terminar aqui, porque não vai dar, fica muito longo. Posso ler. Posso ler. Então, como isso se relaciona com os corpos sutis? Cada corpo pode ser entendido como um nível de interioridade e complexidade crescente da experiência humana, do físico ao espiritual, e pode ser observado em seus aspectos interiores, que são vivências subjetivas, e exteriores, manifestações físicas ou comportamentais. Bia, eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo hoje, não. Tá acabando, mas acho que falta 2. 2 só? Então vai. Inconsciente, processos... Essa parte mesmo aqui, do inconsciente, subconsciente, consciente, tá falando, seria o nosso corpo mental, lembra? Mental inferior, mental superior. Só que na psicologia a gente usaria consciente, subconsciente e consciente. Você não acha melhor a gente pegar na outra aula e falar sobre isso? Pode ser. Porque senão vai ficar muito cansativo para as pessoas. Não tem muita folha ainda. Deixa eu só concluir uma coisa assim que passou pela minha cabeça. Né? Vivências passadas, né? O que assim vem, o que tem vezes que eu olho, assim, observo, como comprovar vivências passadas, né? E eu observei assim, uma criança que tem dons para música, ou para outra área, ou até mesmo construir um carrinho como um marceneiro, e é uma criança que ninguém ensinou nada para ela. Né? O meu neto, por exemplo, ele ama música. Ele tem o ritmo e ele toca alguns instrumentos, que até os professores dele de instrumental, né? Até falam, nossa, ele já tem um ritmo. Quer dizer, isso vem de vivências passadas. Aí já é uma coisa assim, porque ninguém ensinou. Então é uma coisa que, de repente, prova esse lado, né, de vidas passadas. Sim. E a gente traz isso, a gente não perde isso quando você vem para uma outra vida, você traz essas informações. Agora, o que você pode hoje é não se for uma coisa positiva, até dá para interagir, que é o caso do seu neto, que é a música, que para ele é uma vivência positiva. É o pior, tá? Então ele já vem de uma vida passada de músicas boas. Mas, por exemplo, o que na apometria muita gente trabalha, mas com vidas passadas traumáticas. De traumas. Por exemplo, não tem, a gente pode até intensificar o positivo, que muitas vezes eu faço isso, né? Tipo, vamos supor, entrou lá, ele teve um conflito, né? Uma vida passada. A gente limpa esse conflito e tenta trazer um pouquinho do positivo desse quântico também. Só que, por exemplo, a maioria dos tratamentos nos traumas. Tá bom? Não, eu queria só acrescentar para poder, assim, poxa, como assim minhas vidas passadas, né? Mas alguns exemplos que a gente pode citar aí, milhares aí de crianças que já sabem muita coisa sem ninguém ter explicado. Gente, olha, boa noite a todos. A gente não vai conseguir hoje terminar aqui, que tem bastante slide ainda. Então, na próxima a gente continua
falando um pouquinho mais sobre esses campos, sobre os corpos, sobre trazendo mais conteúdo sobre isso. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Não dá.